Bom pessoal, estou aqui hoje para falar sobre o localizador, micromotor e localizador Endus Duo R. Vou fazer um unboxing dele aqui com vocês, falando um pouquinho de todas as características. Então, vamos lá. Esse aqui é o Endus Duo R da D700. Abrindo aqui eu tenho alguns itens, eu tenho o micromotor propriamente dito, né? Tá aqui com uma proteção. Vou remover essa proteção, vou deixar ele separado aqui. Tenho aqui a base de descanso do micromotor, vou deixar aqui separado. Eu tenho aqui alguns acessórios, eu vou abrir aqui só para tirar. Eu tenho 4 unidades aqui do clipe labial, que vai ser utilizado na função M1, que é a função localizador. Vou deixar aqui separado. Tem um dispositivo aqui que poucas pessoas conhecem, mas é para fazer a lubrificação da peça de mão. Tenho aqui mais acessórios que é também utilizado na função de localizador apical, que é o porta-lima. Deixa eu aqui nessa posição. Eu tenho aqui o equipamento propriamente dito, onde eu vou conseguir fazer todas as minhas funções. Tenho aqui a fonte para eu fazer a carga da bateria. Tenho aqui o pedal de comandos. Lembrando que esse equipamento ele funciona com acionamento tanto no pedal de comandos quanto no corpo da peça. Tenho aqui mais alguns acessórios. Tem um outro item que é para fazer a parte do localizador apical, 2 suportes de lima, esse outro aqui também que a gente vai utilizar na localização apical, e eu tenho aqui por último a cabeça do contra-ângulo, ok? E aqui eu tenho também uma chavinha que é para eu apertar no contra-ângulo para fazer o ajuste. Bom, então aqui eu vou começar a fazer a demonstração. Então fazer primeiro aqui o encaixe do contra-ângulo. Ele tem um guia aqui que facilita você fazer o correto encaixe. Falando um pouquinho sobre o corpo, ele é uma peça de mão bastante confortável para o manuseio nas mãos. Ele tem um botão localizado aqui na parte superior que é para fazer o acionamento O contra-ângulo é um contra-ângulo que tem uma cabeça bastante alongada. O sistema de travamento de brocas é através do sistema push-button. Uma cabeça com dimensões reduzidas. Uma coisa interessante que eu tenho aqui, que eu consigo girar, soltar esse dispositivo e modificar a angulação que eu quero trabalhar com o contra-ângulo. Então eu posso vir aqui, prender. E se eu eventualmente preciso de trabalhar num ângulo diferente, eu consigo soltar, girar. Então às vezes eu preciso de uma localização, de um ângulo diferente para alcançar a estrutura dental. Eu consigo vir aqui e alterar através desse dispositivo. Deixar aqui na posição mais tradicional, convencional. Bom pessoal, todo instrumento de mão ele precisa ser lubrificado, então no caso desse conjunto você não tem lubrificação aqui do micromotor, mas o conjunto de contra-ângulo é necessária a lubrificação. Então para fazer a lubrificação você tem esse dispositivo, então você faz o encaixe dele aqui dentro e aqui você vai entrar com o bico injetor do óleo para fazer a lubrificação da peça de mão. É importante fazer sempre a lubrificação ao final de cada uso, aí antes do processo de autoclavagem, ok? Aqui ainda em relação à cabeça aqui do contra-ângulo, eu tenho essa chave. Essa chave ela serve para que eu consiga desmontar aqui a cabeça do meu contra-ângulo. Então às vezes o contra-ângulo começa a ficar, o sistema push-button começa a ficar muito rígido,
você consegue vir aqui desmontar, fazer uma limpeza, fazer uma lubrificação e depois você consegue também com essa mesma chave, você consegue apertar e a sua peça de mão ela está pronta para uso. Eu tenho aqui então o produto em si, né, o equipamento. Logo que eu ligo, você tem aqui são 7 botões. Então você tem o botão verde, que é o botão de liga e desliga. O segundo botão, que é o botão que fala sobre o modo de programação. São 4 modos de programação. Eu tenho o modo M1, que é o modo localizador apical. O modo M2, que é o modo de instrumentação rotatória. O modo M3, que é a instrumentação reciprocante no padrão VDW, e o modo M4, que é também instrumentação reciprocante, mas agora no padrão Dentsply. Então, é um equipamento bastante versátil, de modo que eu tenho no único equipamento tanto as funções de localização apical, quanto todo o artefato aí de ferramentas aí para você fazer instrumentação rotatória. Então, passando aqui para o lado, eu tenho um botão de reverso. Quando eu estiver no modo M2 aqui, ele vai fazer o reverso da rotação, quando é necessário. Eu tenho o modo de programação, um botão chamado Set, que é para eu fazer alguns ajustes. Então, vou acionar aqui o botão Set. Primeiro eu consigo fazer o ajuste da velocidade. A velocidade ela é medida em RPM, ela parte de 125 e ela vai aumentando gradativamente através de uma escala até um máximo de 625 RPMs. Depois eu tenho um torque que ele parte de 0,3 Newton por centímetro até um torque máximo de 4 Newtons por centímetro. Então eu estou mudando aqui, ele vai 1 a 1 até um máximo de 4,0 Newton por centímetro. Depois eu tenho aqui um outro que diz respeito à programação. Então eu consigo fazer a programação e aqui em cima eu tenho um botão que fala sobre as programações. Eu consigo, dentro da sequência de endodontia, deixar pré-programado até 9 passos da minha instrumentação endodôntica. Então eu tenho aqui a programação 1, eu quero que ela seja a 625 RPM, num torque de 1 Newton centímetro, de 1,1 Newton centímetro, ok. Gravei a programação 1. Vou para a programação 2, eu quero que ela seja a 125 RPM, no torque de 4, e essa é a minha programação 2. Quando eu for apertando aqui, ele sempre vai voltar já com a programação pré-definida, ok? Então esse aqui é no modo M2, mas nos modos M3 e M4 eu não consigo fazer essa sequência de programação, porque ele vai operar só no padrão reciprocante. Perfeito? Bom, eu consigo ligar aqui pela lateral e eu tenho a ligação que é feita do micromotor. Então lembrando que ele é acionado tanto aqui no corpo da peça de mão, quanto ele pode ser acionado através de pedal. Então eu consigo fazer o acionamento através do pedal. Tem gente que prefere trabalhar com pedal, tem gente que prefere trabalhar com as mãos, você tem essas duas opções. Aqui atrás você ainda tem mais um para você fazer ligação da fonte. Então a fonte ela é ligada aqui. Lembrando que esse equipamento ele trabalha com uma bateria de lítio, então acaba sendo um equipamento bastante portátil. Eu posso pegar esse conjunto, colocar dentro de um case e levar para cima da própria embalagem, levar para um outro consultório, se eu faço às vezes endodontia em outros colegas. Então não necessariamente você precisa de estar ligado à energia. Inclusive, enquanto ele está ligado na energia, o equipamento ele não vai funcionar. Eu tenho aqui no menu um indicador de bateria. Dá para você trabalhar tranquilamente aí por 3, 4 dias aí, sem a necessidade de fazer
a ligação na força, né? É importante se atentar assim, sempre ao indicativo da bateria, quando a bateria estiver acabando, colocar para carregar. Bom, então eu tenho aqui, vou desligar aqui o pedal, a gente já falou dele. Eu tenho aqui também uma base de descanso também, que eu posso deixar o micromotor, vou deixar ele nessa outra. Bom pessoal, vamos lá, falar sobre a função M1, que é a função localizador apical. Bom, liguei aqui, está na função M1, ele está piscando aqui em 1 milímetro, eu consigo vir aqui e fazer o ajuste. Eu posso selecionar se eu quero, por exemplo, a meio milímetro do ápice radicular, então selecionei aqui, eu vou apertar o botão Set, ele está piscando. Quando eu estiver entrando com a minha lima dentro do conduto radicular e ele estiver se aproximando de meio milímetro, eu consigo ver aqui a movimentação dentro do visor e eu consigo ouvir bips, que no começo eles são intermitentes, vai se aproximando até um bip contínuo, mostrando que eu atingi o comprimento de trabalho desejado, que era lá meio milímetro do ápice radicular. Se eu ultrapassar esse milímetro, essa aqui no canto vai começar a piscar, vai emitir um sinal sonoro dizendo, olha, recua um pouco porque você ultrapassou o limite que você definiu que era de meio milímetro. Para fazer a localização do ápice eu vou precisar do clipe labial, do dispositivo aqui para lima, claro, de uma lima, né, que eu vou fazer prender aqui. Ele é um sistema push-bottom, então eu vou pressionar, abre uma aleta onde eu consigo travar a lima. Eu tenho esse dispositivo aqui, que é o dispositivo onde eu consigo encaixar aqui na lateral. Ele tem duas extremidades, em uma extremidade eu vou fazer o encaixe do suporte de lima e na outra extremidade eu vou fazer o encaixe do clipe labial, né? Lembrando que para fazer a localização, para correta utilização, é importante que o dente esteja com isolamento absoluto. É importante, por conta da sensibilidade aqui desse equipamento de meio milímetro, não que isso vá interferir na localização, mas é importante que esse canal esteja seco, então livre de líquidos, de eletrólitos. Eu vou posicionar o clipe labial no lábio e vou descer a lima dentro do conduto radicular. Eu vou fechar o circuito e ele vai me indicar aqui no display quando eu alcancei o comprimento de trabalho desejado que eu pré-determinei aqui para o tratamento endodôntico. Bom pessoal, queria falar com vocês aqui agora sobre o modo M2. O modo M2 é um modo que ele vai trabalhar com instrumentação rotatória convencional. Então, tenho aqui o meu contraângulo, eu vou encaixar aqui. Então está aqui numa posição confortável para eu trabalhar. Com a lima em posição, e eu já separei, vou voltar aqui, vamos lá aqui no meu primeiro modo. Meu primeiro modo falava de 625 RPM, um torque de 1.1 e essa é a minha programação 1 no modo M1. Eu vou apertar uma vez, ele começa a girar já a lima, se eu aperto de novo, ele para de girar. Lembrando que eu tenho um botão aqui, que é o botão reverso. Quando eu seleciono ele, você observa que você tem um sinal sonoro te indicando que você está no reverso. Se eu voltar aqui, ele volta a fazer a função do giro no sentido horário normal, ok? Lembrando que ele tem o torque com reverso automático, então a partir do momento que eu atingir o torque estabelecido lá, ele vai acionar o reverso. Então essa é uma função que eu tenho na função M2. Lembrando que na função M2 eu tenho 9 programações que eu posso deixar gravado, padronizado de acordo com a sequência que eu vou trabalhar. Então, instrumentação rotatória normal, tradicional, com a função de auto-reverso. No modo M3, o modo M3 ele vai trabalhar com instrumentação reciprocante no padrão VDW. Lembrando que nesse modo eu não consigo fazer alteração de torque e de velocidade. Ele vai trabalhar nesse padrão, que é o padrão VDW, com um giro de 30 graus
no sentido horário e 150 no sentido horário. A cada 3 ciclos perfaz um total aí de 360 graus e um giro completo. Novamente, eu preciso de acionar uma vez o botão, ele começa a fazer. No segundo momento que eu aciono, ele automaticamente para. Não tem necessidade de eu ficar apertando o tempo todo o equipamento. Bom, no modo M4, idem ao modo M3, mas aqui numa velocidade um pouco maior. O padrão Dent Supply ele vai trabalhar com um fluxo de 50 graus no sentido horário e 170 graus no sentido anti-horário. A cada 3 ciclos aí perfazendo um total de 360 graus, ou seja, um giro completo. Perfeito? Bom pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse review. Foi só para apresentar um pouco mais dos detalhes aí desse equipamento bastante versátil, novamente, né, onde nós temos em um único produto as funções de localizador apical, instrumentação rotatória e instrumentação reciprocante aí com os dois padrões de utilização aí de limas aí mais reconhecidos e disponíveis no mercado. Perfeito? Até a próxima!